Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje tem um tema muito interessante: cuidar do corpo e da alma. Meus irmãos? E como a gente precisa cuidar do corpo e da alma, a gente cuidar dos dois juntos, Porque a gente cuidando dos dois juntos dá o equilíbrio que a gente necessita. Essa palestra será ministrada pela nossa irmã e amiga em Cristo, Adriana Bitante. Ela vai falar para nós de uma maneira leve, suave, que a gente vai conseguir internalizar. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos impulsionar para frente, avante. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Que nesse momento tão especial da palestra, que estejamos todos com os corações unidos num só pensamento e num só sentimento. Que Jesus, nosso irmão amigo, possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que a nossa irmã e amiga em Cristo, Adriana, vai falar para a gente. Que o Senhor possa, Jesus, ficar conosco enquanto assistimos à palestra, pois a sua companhia nos é tão especial e agradável. Então, Jesus, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem-vindos a essa casa espírita, a casa de estudo dessa doutrina maravilhosa e também de oração. E hoje, como o tema já está colocado em tela, é cuidar do corpo e do espírito. E aqui então nós projetamos essa imagem. O que é mais importante? Cuidar do corpo e do espírito. Vamos fazer uma enquete. Quem acha que é cuidar do corpo? Levanta a mão. Cuidar do espírito. Eu acho que tem que estar junto. Então, vamos lá. Olha, não é por acaso, que foi colocado a palavra corpo, o espírito, cada um tem a sua balança, e nós observamos que o prato da balança, os pratos estão o quê? Em equilíbrio, não é verdade? Então, isso sugere que nós temos de cuidar tanto do corpo quanto do espírito, Não podemos cuidar de um e esquecer do outro, certo? É um bom senso, não é isso? A doutrina espírita é uma doutrina do bom senso. Allan Kardec é considerado o bom senso reencarnado. Muito bem, Kardec, então, codificador da doutrina espírita, na introdução ao Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, é o primeiro livro, ele coloca na introdução, no item 6, que há no homem 3 coisas. O corpo, que é essa parte material que nós temos, uma energia muito condensada, que é igual em todos os animais, Tem os mesmos princípios químicos, as mesmas substâncias químicas. O perispírito é o quê?
é uma estrutura, é um corpo semimaterial, né, que vai ficar entre o espírito e a matéria do corpo. Ou seja, é o perispírito que vai fazer a ligação entre o espírito e o corpo e o espírito, tá? Então aqui, o perispírito, também chamado de corpo astral, né? Ele tem o mesmo formato do corpo físico, com todos os órgãos, só que, logicamente, de uma matéria diferente, né? Ele não é tão matéria quanto o corpo e nem tão espírito, né? Como o próprio espírito. Ele é uma semimaterial, tá? E aí, então, nós temos o quê? O espírito propriamente dito, né? Uma definição que eu considero bem definida, né? O espírito nós podemos considerar que é o quê? Uma energia pensante, certo? Uma energia pensante. E aqui, né, como a gente pode observar, ele não tem um formato, né? Ele não tem uma forma, tá? A gente ainda não consegue definir essa forma. Allan Kardec diz assim, que nós podemos, né, achar que ele é uma chama, um clarão, enfim, tá? Mas guardamos então que ele é o quê? Uma energia pensante, tá? E é de suma importância para que ele encarne, né, para que ele esteja aqui no corpo, a presença do perispírito. Ele, né, o perispírito, esse corpo semimaterial, é que vai fazer essa ligação, tá? E é o corpo, então, que vai receber, né, todas as impressões, vai receber, vai perceber e as coisas do meio exterior, certo? E através, então, do perispírito, ele transmite ao espírito e o espírito ele vai reagir a todas as informações. Então, quem reage, né, quem manda as respostas para o corpo, quem pensa, né, raciocina, é o espírito. O corpo simplesmente é um instrumento. E o corpo físico, ele é formado quando? Né? Quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide. Aqui nós colocamos uma linha do tempo, vamos dizer assim, a linha do tempo não, né? Linha do tempo da reencarnação, ou da encarnação. Então, vamos supor aqui, né, que o indivíduo, o espírito, ele tem de encarnar. Então, o que vai acontecer? Algum tempo, né, antes da encarnação, vai ocorrer a arquitetura do corpo material. Ou seja, esse corpo material, né, ele vai ser trabalhado. Né? Como que o nosso corpo vai ser quando nós nascermos, né? Como ele vai ser formado, as suas características, ele vai ser todo planejado no plano espiritual. Né? Então, a gente vê aqui a molécula de DNA, que é a molécula, né, básica, né, que constrói, né, as proteínas constituintes dos seres vivos, e aqui as ferramentinhas mostrando, né, que ele é trabalhado. Então, esse corpo que nós temos, mais bonitinho, mais feinho, mais gordinho, mais magrinho, né, todas essas características, elas já são trabalhadas, pensadas, estudadas no plano espiritual, né, de conformidade com a necessidade que nós vamos ter aqui, tá? Então, por isso que nós temos, né, de agradecer e de valorizar esse corpo que hoje nós temos, porque ele né, do jeito que precisa ser, tá? Muito bem, antes aqui da encarnação, vai haver, né, a aproximação do espírito aos pais, né? Então, você não encarna de um jeito ou de outro, né? A maioria das vezes, certo? Há uma aproximação na hora do sonho, tá? Desse espírito que vai ser filho, certo? Para que haja já uma ligação, né? Uma afinidade, tá?
Dias antes da concepção, o que ocorre? Tá? Uma redução perispiritual. O perispírito, tá? Ele se reduz, certo? Para, na hora da concepção, que é a união do óvulo com o espermatozoide, esse, né, espírito, junto com o seu perispírito, começa a se unir molécula a molécula no corpo material, certo? Então aqui parece até simples, né? Hoje falar que a origem do corpo material se dá com o óvulo espermatozoide, isso é sabido, né? Bem simples. Mas lá no passado, né, as pessoas não sabiam como que as crianças surgiam, tá? Os homens saíam para as guerras e voltavam e as mulheres estavam, né, grávidas ou estavam já com seus bebês. Eles não sabiam que era através do ato sexual, tá? Depois, quando se começou a domesticar os animais, que os animais ficaram ali no convívio, né, macho e fêmea, é que foram, né, observar que os filhotinhos nasciam através, né, da relação ali do macho e da fêmea, tá? E daí, logicamente, deduziram que isso aconteceria também com o ser humano. Muito bem, daí depois, então, aqui, né, 9 meses de gestação, tá? O espírito vai se ligando cada vez mais, certo? Nascem, e após 7 anos de bem, é que se conclui plenamente essa ligação do espírito ao corpo material, certo? Por isso, então, que é bem comum, tá, crianças antes dos 7 anos se relembrarem, né, de outras reencarnações, certo? E aqui, então, é um momento muito propício para a educação, né? A criança fica mais acessível à educação, tá? Muito bem, então vamos seguir aqui. Qual é a finalidade? Vê bem que o processo todo ele é muito bem trabalhado, né? A coisa não acontece assim de uma hora para outra, de qualquer jeito, não. Existe toda uma equipe espiritual aqui, de espíritos técnicos, que vão trabalhar esse novo corpo. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele se depara, ele vai lá visitar um departamento onde é elaborado esses corpos, tá? E o espírito, se tiver condição, o espírito que vai reencarnar, se tiver condições morais, ele escolhe ali seu corpo, olha, me dá um probleminha lá no fígado que eu preciso, né, trabalhar, né, fazer um resgate de determinada coisa, ou eu não posso ser tão bonito porque, né, a beleza do corpo é uma prova muito difícil, né, deixa ser mais feinho, por exemplo, né, para ficar mais fácil, tá? Então tem todas essas oportunidades, tá? E na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec então pergunta qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, tá? Então por que eu estou colocando essa questão aqui? Para a gente ver como que é importante, tá? Nós valorizarmos tanto o corpo quanto o espírito. E a resposta é assim: Deus a impõe a fim de levá-los à perfeição. É uma imposição, a gente não consegue escolher. E a gente pode adiar, né? Mas a encarnação é uma coisa imposta, nós precisamos, não tem jeito. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes corpóreas. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Olha que interessante. Então, nós, né, encarnamos, tá? Adquirimos um corpo várias vezes, que é a reencarnação. Para quê? Né? Tem o objetivo de nós evoluirmos como espírito, tá? Nos educando, né?
aprendendo, como também o nosso trabalho, através do corpo material, vai ajudar no progresso do mundo onde a gente está. Então, Deus conta conosco, certo? Então, nós também aqui, além de evoluir pessoalmente, ajudamos na evolução do mundo onde a gente vive. Por isso que é importante nós estarmos aqui. Enquanto, então, o corpo, ele procura o quê? A satisfação, O verbo, para definir bem, é satisfazer-se. Instintivamente, nós procuramos, nos alimentar, procurar abrigo, a reprodução, isso para que nós tenhamos, o funcionamento dos nossos órgãos, nós consigamos sobreviver. E temos habilidades para isso, O nosso corpo tem habilidades, tem propriedades, tem atributos para, realizar essas funções. E por, outro lado, a alma também, ela não se satisfaz, ela se educa, tá? Ela se desenvolve, ela progride conscientemente, certo? Ela não se satisfaz, ela se educa e ela se desenvolve para alcançar a perfeição possível, no mundo aonde ela está, tá? Então, o corpo, instrumento, da alma, para que a alma consiga trabalhar. E assim, então, que ambas, tanto o corpo quanto a alma, necessita de equilíbrio. Precisamos tanto cuidar de um como do outro. E na questão 718, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Então, existe uma lei de conservação, tá? Onde nós somos, de uma certa forma, conscientes, ou pelo menos, existe a lei de Deus, onde instintivamente nós nos conservamos, tá? Nós evitamos nos expor a perigo. E fala assim: os benfeitores, respondem que sim, porque sem a força e a saúde o trabalho seria impossível, certo? Então é necessário a conservação, que nós nos preocupemos, certo? Em manter o nosso corpo saudável para que a alma possa trabalhar, tá? É a mesma coisa, se nós tivéssemos um carro, encrencado, nós não poderíamos trabalhar com ele, realizar o nosso trabalho, tá? Então, é necessário que esse instrumento, ele esteja bem. E na outra pergunta também, 719, do Livro dos Espíritos, ele pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Será que é errado nós procurarmos viver bem, com conforto, de uma maneira que possamos conservar o nosso organismo? E ele fala assim: o bem-estar é um desejo natural. Naturalmente nós procuramos estar bem. Deus não proíbe nem o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar. E esse bem-estar não é adquirido. Se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém, e se não deve enfraquecer nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, se nós procuramos o bem-estar sem prejudicar o outro, e sem nos prejudicar, tudo bem, tá tudo certo, tá? Por exemplo, não é correto você exagerar nas atividades físicas. Existe, uma patologia onde o ser, ele acha, que a sua figura, a sua aparência é muito feia e tal, então ele sempre procura uma atividade física muito intensa, que nós chamamos de overdrive, tá? Então é um problema já, uma disfunção, psicológica para isso, tá? E na Idade Média, vê bem,
se dizia assim, que a alma pertencia a Deus e o corpo ao diabo. Por isso, então, né, que muitas pessoas ainda, né, têm aquela crença limitante de que você machucando o corpo, você ferindo o corpo, tá? Você está, né, elevando a sua alma, tá? É um equívoco muito grande, né? Pensar que mortificar o organismo, você está, né, se elevando, você está entrando em plenitude, certo? Então isso é uma ideia errada que nós carregamos, né? Que o homem ainda, muitos trazem da Idade Média, tá? É a mesma coisa, né? Se, numa comparação, né? Se eu fosse bater na minha mão, porque foi essa mão que lesou, foi essa mão que roubou, e eu começasse, né, a bater na minha mão. Na verdade, quem cometeu o ato fui eu, né? Não foi a minha mão. Então, não tem sentido eu machucar, penalizar a mão, né? Na verdade, eu que tenho de me corrigir, né? Pessoalmente, certo? No mundo, né? No planeta que nós vivemos hoje, existe duas filosofias de vida, a materialista e o ascetismo, tá? A ideia materialista é aquela ideia que sustenta, né, a não existência do espírito. É só matéria, né? Depois da morte, morremos, não sobra nada. Então, por isso, vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar todos os prazeres da vida, tá? E quem pensa assim, né, que o que vale é o que se tem hoje, né? Vamos aproveitar tudo, forma o quê? Pessoas hedonistas, que são aquelas pessoas, então, que têm o prazer como finalidade da vida, tá? E isso é muito sério, porque, tá? O que pode ocorrer? A pessoa acha, né, que a vida é só comer, né? O prazer dela é comer. Cada vez come mais, come hoje, pensando, né, já no prato de amanhã. É aquele, né, que vive para comer. Não é verdade? Tem isso, né? Ele vive para comer e não come para viver. Ou aquele que abusa na bebida, né? Ou abusa na prática do sexo, certo? Então, se a gente for analisar profundamente isso, né, aquele indivíduo que exagera na mesa, né, ele não está mais com fome, né, material, ele está com uma fome espiritual, uma fome emocional, certo? Está faltando algo para ele, né, interiormente. E se distrai, né? Esse tipo de pessoa se distrai com a comida, no exemplo, para não se depararem com aquilo que lhe perturba, né? Porque encontrar aquilo que necessita ser trabalhado lá no seu interior é dolorido, é chato, precisa de coragem, não é? E a pessoa então vai adiando, vai se distraindo com esses prazeres do mundo, tá? A outra filosofia é o ascetismo, que vai então desprezar as sensações corporais, né? Como também esse desprezo das sensações corporais fosse garantir a purificação da alma. Então aqui nós podemos lembrar dos faquires, dos bonzos, que são lá os sacerdotes, né? Os monges budistas, que fazem, né, algumas penitências. Tem monges, por exemplo, que passam lá, né, fazem já 50 anos que estão com os braços levantados, um braço levantado. Passou, né, quase a vida inteira com o braço levantado, né? Então, são situações assim que a gente vê qual a utilidade, com todo respeito, né? Nós temos de respeitar a opinião, a ideia, o querer do próximo, mas qual a utilidade, né, de um indivíduo andar, né, ter lá, né, 50 anos de vida, por exemplo, com o braço levantado para cima, né? Com certeza Deus,
né, nosso Pai Criador, gostaria muito mais que esse braço levantado, que essa mão levantada estivesse, né, trabalhando a serviço do próximo. Né? Então, é uma coisa que nós temos de pensar muito bem, né, em relação a isso. E André Luiz, o autor, né, da série espiritual, ele mostra os acontecimentos do plano espiritual. Ele fala assim: cada dia novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Olha aí, né? Então ele resume de uma maneira, né, bem assim, bem bacana, como é importante nós cuidarmos, né, tanto do corpo quanto do espírito, né? Porque se nós tivermos uma mente fraca, uma vontade débil, né, o nosso corpo adoece e vice-versa também, né? Então, nós temos, né, nos manter sempre confiantes, né, com fé, com coragem, preocupados, tanto em cuidar com um ou com o outro. A ciência já prova isso, né? São as doenças psicossomáticas, quando você não está muito bem, né, mentalmente, espiritualmente, seu corpo adoece. 99% das nossas doenças físicas, diz a ciência, é acarretada, né, do fundo emocional, né? Provado isso cientificamente, tá? E com a pandemia, se falou muito, ainda se fala da necessidade de cuidar do corpo e da alma. Uma pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul, essa pesquisa revela que 80% dos brasileiros estão mais ansiosos, tá? Tanto, né, nesses 80% estão incluídos tanto aqueles que já tinham ansiedade, seus casos piorados, e outros que foram surgindo, bem? Tá, então, a importância do autocuidado, né? O que é o autocuidado? É você ter práticas, né, de bem-estar, práticas para você se sentir bem. Você mesmo promove, né, atividades que vão, né, te deixar bem, tanto mentalmente, espiritualmente, fisicamente, socialmente, tá? E aí, então, também é interessante falar que as práticas de autocuidado não são práticas que devem ser realizadas só quando nós estamos tristes, né, desmotivados. Não, tá? O autocuidado, ele tem que ser como uma flor, né? Tem que ser cuidado igual uma flor. Todos os dias você tem que cuidar daquela flor, tá? E daí, eu vou colocar aqui alguns exemplos, algumas dicas, né, de autocuidado, tá? Então, aqui nós temos o autocuidado físico. O autocuidado físico, ele é relacionado às atividades, né, que vão envolver o nosso bem-estar físico, né, relativos ao nosso corpo, tá? Então, por exemplo, caminhada, né? Antigamente ninguém caminhava, na minha adolescência a gente não via, né, pessoas caminhando. Hoje, caminhada, tá? Atividades, alimentação saudável, né? Protetor solar, né? Tudo isso é importante. E a gente pensa que, né, que não é importante, mas quando a gente começa a fazer, ela vai dar resultado, tá? Então, o que a gente tem de observar? Tá? Vamos fazer uma avaliação, né? Será que eu estou precisando me cuidar mais fisicamente? E aí, então, umas dicas para a gente pesquisar. Como anda a qualidade do seu sono? Como você está dormindo? Né? Pensar nisso. Tem dormido de mais ou de menos?
né? Os extremos aqui estão, né? Se você está dormindo demais, não é legal. De menos também não, tá? Sua alimentação está adequada? Se sente facilmente irritado ou estressado? Tem se exercitado? Alguém se encaixou aqui? Alguém, né, da plateia está precisando cuidar melhor do seu físico? Então, olha aí, né? Então, tá, vamos cortar, né, do corpo. Percebeu que o consumo de álcool aumentou após a pandemia? Quem faz consumo de álcool? Né? Muitos casos né, de pessoas que voltaram, né, a serem alcoolistas, ou começaram a fazer, né, o consumo do álcool. Muito preocupante isso. Tá? A próxima. Vamos lá. O autocuidado emocional. Né? Aqui a gente já começa a partir para a parte que não é material, né? Já faz parte aqui do nosso espírito, que não é material nosso, tá bom? Então, essas atividades, elas dizem respeito a como que nós compreendemos, né? Como que nós refletimos sobre as nossas ações e comportamentos, né? O que eu estou fazendo, né? Quais são as minhas ações, quais são os meus comportamentos, como que, né, eu estou andando em relação a isso. Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Tá? Então, aqui tem algumas dicas. Quem se encaixar aqui, né? Então, nós temos ali a terapia, né? O autoconhecimento, que é super importante, né? Procurar se autoconhecer, aonde que eu tenho de melhorar. Porque só consertando isso, né, que a gente vai conseguindo cada dia ser um pouquinho melhor. Então, a gente precisa se autoconhecer. Se a gente não se autoconhecer, né, como que a gente vai, né, melhorar, tá? Ouvir música, tá? Dançar, escrever, tudo isso faz parte do tratamento de quem está precisando melhorar a sua saúde emocional. E daí, o que nós podemos perguntar para fazer essa avaliação? Né? Quais atividades presentes no seu cotidiano permitem que você descarregue suas emoções? Está fazendo alguma coisa prazerosa, né? Que vai descarregar, talvez, aquela angústia, tristeza, né? Que você está sentindo. De que forma você lida com as suas emoções? A emoção é uma força do espírito, né? Emoção a gente vai ter mesmo, não tem jeito, tá? Mas o que fazer com ela, aí depende da nossa escolha. Eu tenho raiva, né? Todo mundo tem raiva, mais ou menos tem, né? Faz parte da gente isso ainda. Mas o que fazer com essa raiva, como sentir essa raiva, vai depender da nossa escolha, né? Nós não podemos escondê-la lá embaixo do tapete, não. A gente tem que trabalhar a raiva, contextualizar. Por que eu senti raiva, com quem, né? Pensar naquilo. Porque o que acontece? A raiva, uma emoção, ela é uma energia, ela tem uma frequência. E como nós não temos um chaminézinho, né, para liberar essa raiva, ela pode encontrar uma ressonância no nosso corpo, né? E naquele órgão onde ela encontra ressonância, aquele órgão começa a vibrar na mesma frequência. E daí o que acontece? O órgão fica doente. E daí as doenças físicas que aparecem na gente. Tá bem? Então, a importância de trabalhar as emoções. Certo? Não podemos escondê-las, nós temos de trabalhar. Sente que tem controle sobre elas, né? Então aqui, controlar, né? Podemos pensar assim, né? O que vamos fazer com ela, certo? A forma com que você processa o que sente acontece de forma saudável, né? Cabe naquilo que eu falei.
né? Contextualizando, pensando naquilo que me causou aquela emoção, né? Que não me causou prazer. Se for uma emoção que não me causou prazer, que é uma emoção negativa, vamos dizer assim, né? Ela tem que ser trabalhada, tá? A próxima é o autocuidado mental. Tem uma frase muito antiga, né? Mente sã, corpo são, né? E é um ditado muito atual. Isso porque manter nossa cabeça ativa, nossa mente ativa, trabalhando, pensando, ela só vai trazer benefícios para o corpo todo, né? Certa vez, já faz algum tempo, eu assisti uma reportagem da Glória Maria, aquela que viajava, né, no mundo inteiro, e ela, não lembro agora, mas ela foi num país oriental, e ela encontrou lá uma senhora, bem idosa já, mais de 100 anos, e a senhora super ativa, morava sozinha, a Glória Maria foi lá na casa dela, visitou a casa, tudo muito certinho, tudo arrumadinho, e daí a senhora falava inglês, né, ela era de origem, né, ela era oriental, e ela recebia os turistas, né? Os turistas chegavam lá na cidade e ela estava ali conversando com os turistas, mostrando as coisas para eles. E a Glória Maria então perguntou, né, qual que era o segredo de tanta vitalidade. E ela falou assim, né, que todo dia ela procurava aprender uma coisa nova. Olha que interessante. Todo dia ela aprendia uma coisa nova. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Todo dia procurar aprender uma coisa nova, certo? E hoje está muito fácil, né? Com o celular, você vê notícia, viu lá uma notícia, apareceu o nome de um país, né? Uma palavra que você não sabe o significado, é simples, né? Procurar ali, você já consegue achar, né? Enfim, tem muitas possibilidades da gente se enriquecer em conhecimento, certo? Quantos cursos não tem online, né, gratuitos, certo? Então, procurar, né? Se a gente procurar, a gente vai encontrar. Então, quando a gente fala, né, em cuidado mental, a gente pode pensar em cognição, em pensamento, aprendizagem, é relativo a isso, a gente não pode parar nunca. Então, vamos avaliar, né? Vamos ver se a gente está precisando se cuidar melhor mentalmente. Quais atividades da sua rotina são efetivamente estimulantes? Você está fazendo coisa diferente, né? Que você tem prazer, você tem vontade, né? Que te desafia, ou sempre você está fazendo as mesmas coisas que você já sabe, fazia há muito tempo, não muda nada, né? Tem de mudar. Próximo. Quanto tempo você reserva para praticar coisas desafiadoras? Aqui está falando desafio, né? Vamos colocar a cabeça para pensar, um raciocínio. Há quanto tempo você aprendeu algo novo pela primeira vez? Né? Quanto tempo você aprendeu alguma coisa diferente? Se faz tempo, está na hora de aprender, né, coisa diferente agora, tá? O próximo é o autocuidado espiritual. E o autocuidado espiritual são atividades que nutrem o nosso espírito, que faz a gente pensar, né, além de nós mesmos, né? O que se diz é o transcendente, né? Além de nós mesmos. E o autocuidado espiritual não está necessariamente ligado à religião, certo? Algumas pessoas pensam, né, que cuidar espiritual é só a religião, mas não, tá? Por exemplo, fazer meditação, yoga, ir a um culto, né, da sua religião, a oração, pensar, refletir na vida, é cuidado espiritual, certo? Observar o meio ambiente, os animais, as plantas, certo? É autocuidado espiritual, tá bem? E daí, vamos ver para onde a gente pode começar, se a gente está se cuidando. Que práticas, atividades do seu dia a dia te dão paz e te fazem sentir mais leve e tranquilo? A gente tem que pensar nisso. Aqui, ó, cuidado com o nosso espírito, com a nossa alma.
né? A gente está fazendo alguma coisa que, né, faz com que a gente se sente mais leve, tranquilo, em paz? Se não, gente, tem de procurar, né? Vamos pensar nisso. Existe alguma prática espiritual que te dê a sensação de gratidão? Né? Se fala tanto em gratidão, a gente tem de agradecer, né, tudo que a gente tem. Então, né, independente da religião, nós precisamos cuidar desse bom estado de espírito, né, para nos sentirmos leves, em plenitude. E o último aqui é o autocuidado social, que se refere então às práticas, né, feitas que nutrem a nossa socialização, nós e a sociedade, a nossa relação, né, com as outras pessoas, certo? Então, bater papo com amigos, né, ter relações afetivas, compartilhar experiências, se dedicar à família, né, são práticas de autocuidado social. Então, o que nós podemos pensar aqui, né, para avaliar o nosso autocuidado social? Você tem se sentido muito sozinho? Já pensou nisso? Tem de pensar. Se você está se sentindo muito sozinho, tem de começar a procurar fazer alguma coisa, né? Procurar pessoas, conversar, tá? Interagir, procurar, né, a terceira idade, procurar visitar amigos, parentes, certo? Tirar um tempo para bater um papo ali com o vizinho, né? Não pode fofocar, né? É só conversa bacana. Aqui, ó. Quanto tempo você se permite para falar com seus amigos? Vocês estão fazendo isso? Né? Como descreveria as relações que tem com pessoas próximas? Né? Como está a sua relação, né, com seus familiares, parentes? Certo? O que tem feito para cultivar essas conexões? Né? O que você tem feito para sempre estar ali junto com essas pessoas, procurando essa interatividade? Tá? Então, gente, né, são algumas práticas, tá, que eu achei assim, interessante da gente pensar, né, que dizem respeito ao nosso cuidado do corpo e do espírito. Bem, então a gente tem de pensar nisso, né? A vida da gente não pode, né, passar batido não, certo? Temos de fazer essas reflexões, certo? E agora então, para terminar, né? E como nós sabemos que esse corpo, né, como nossa alma, né? Nós somos donos da nossa alma, mas, né, nós temos um Pai Criador. E esse corpo material, ele é um empréstimo divino, não é nosso patrimônio, que se fosse patrimônio nosso, né? Muitas pessoas falam, esse corpo é meu, eu faço o que quiser com ele, e não é bem assim, porque se fosse nosso, né? Quando a gente desencarna, né? Desencarnasse, a gente levaria ele, né? Mas a gente não leva, quer dizer que não é nosso, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? E eu encerro, então, essas colocações com uma poesia lindíssima de Fernando Pessoa, tá? Que ele se coloca, então, né, a serviço do Pai. E a poesia é: Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a morte. É o título da poesia, e agora, então, a gente vai projetar. Então, eu penso que a gente pode deixar essa poesia como nossa prece final. Muito obrigada pela atenção e Deus esteja conosco. Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo estás, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar.
Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim, e torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria, sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.